As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo registrou nos primeiros 6 meses do ano uma sustentada recuperação da atividade cirúrgica com a realização, no primeiro semestre, de 5.736 cirurgias programadas, mais 767 cirurgias face ao mesmo semestre de 2023. Recorde-se que já no balanço assistencial do ano de 2023 foi registado um salto quantitativo de mais 21,3% de cirurgias realizadas nas unidades hospitalares da ULS Médio Tejo. Na cirurgia de ambulatório, a ULS Médio Tejo atingiu a fasquia dos 2.000 procedimentos realizados, um crescimento de 10%. É, no entanto, na cirurgia convencional, de cirurgias programadas, que inclui internamento, que o aumento é mais expressivo, registrando um crescimento face ao primeiro semestre de 2023 de 27%, ou seja, mais 426 cirurgias do que no igual período do ano passado. Em termos médios, a cirurgia da ULS Médio Tejo aumentou para 47 as cirurgias que realizou por dia útil no primeiro semestre do ano, o que representa mais 7 procedimentos cirúrgicos realizados por cada dia útil face ao período homólogo de 2023. O alerta é da Direção-Geral de Saúde, está a haver o registro para um aumento das infecções por Covid-19, pelo que a população deve assumir uma postura de responsabilidade e evitar situações de risco que possam desencadear redes de contágio. Para se ter uma ideia dos números mais recentes, refira-se que na primeira semana de julho foram detectados 2.737 casos de infecções em Portugal, com lamento para 72 mortes. Numa recente nota de esclarecimento, a Direção-Geral de Saúde refere que cerca de 70% dos óbitos ocorreram em pessoas com 80 e mais anos de idade. Cerca de 44% dos óbitos não tinham registro de vacinação sazonal na última época e entre as 8 mortes com menos de 60 anos, 6 não tinham registro de vacinação sazonal na última época, apesar de terem indicação para a mesma. Nesse sentido, a Direção-Geral de Saúde recomenda o reforço das medidas básicas de prevenção e controle de infecção, ou seja, se tiver sintomas de infecção respiratória, tosse, febre, dor de cabeça, dificuldade respiratória, deve optar por usar máscara, manter distanciamento físico e evitar ambientes fechados ou aglomerados. Adote a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, tapar o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o braço e posteriormente deitar o lenço no lixo e lavar as mãos ou usar solução alcoólica, pelo menos com 60% de álcool. Lavar e ou desinfetar as mãos frequentemente, manter os espaços ventilados, preferencialmente através de ventilação natural, procedendo à abertura de portas e ou janelas e ligar o SNS 24 em caso de persistência dos sintomas. Rádio ERTS, a primeira a informar. A Câmara de Tomar vai arrendar um espaço situado na central de caminhonagem a um empresário Nascimento Costa, sendo que a estrutura, refira-se, será direcionada para serviços de bebidas e cafetaria no próprio estabelecimento ou fora dele, bem como a venda de revistas, jornais, tabacaria e afins. O assunto foi oficializado na reunião do Executivo e está em causa uma renda mensal de 605 euros, valor superior aos 500 euros previamente definidos. Tal como a ERTS adiantou em tempo oportuno, a Câmara promoveu em asta pública o arrendamento por um prazo de 10 anos, precisamente do espaço onde funcionaram as bilheteiras. Em reunião do Executivo Camarário, o Cristóvão, o Presidente da Câmara de Tomar, falou do arrendamento em causa. Quando se iniciaram as obras da VAR. Ponto número 8, asta pública para arrendamento e exploração do espaço central de caminhonagem destinado à prestação de serviço de bebidas. Portanto, uma intenção que tínhamos há algum tempo. É verdade que já tinha sido lançado aqui há... não me lembro agora exatamente o ano, mas quando se iniciaram as obras da Várzea Grande, na altura não houve candidatos. Também percebo que na altura a perspectiva daquele espaço não fosse a mesma que é hoje. Hoje, creio, o espaço é possível, portanto, temos aqui a proposta que entrou e cuja proposta aqui é, passando a redundância, é que aprovemos a sua adjudicação. Pelo valor de renda mensal de 605 euros, o arrendamento na exploração do edifício A. Portanto, recordo que quando há... já agora, recordo também que quando aqui há meia dúzia de anos foram feitas obras na central de caminhonagem, já nessa altura fizemos acordo com a entidade que explora, que é a rodoviária, portanto, a quem está concessionado este espaço, que é municipal, recordo, que transferisse aquilo que eram as antigas bilheteiras para um bloco mais central, para que aquele primeiro bloco ficasse
todo ele disponível e passasse aí a ser o novo espaço de cafetaria quando ele pudesse vir a existir. Portanto, aquilo que se pretende é que quem vai explorar vai fazer as obras, a exemplo de outros casos que já ocorreram, vai fazer as obras e depois vai explorar então este espaço. Rádio Hertz. Informação. As obras de requalificação da Escola Gualdim Pais, em Tomar, já têm o visto do Tribunal de Contas. Os pormenores com o António Feliciano. O Tribunal de Contas já concedeu o necessário visto para que as obras de requalificação da Escola Gualdim Pais, em Tomar, possam avançar. A certeza foi transmitida por Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, em resposta a Tiago Carrão, vereador do PSD. Recorde-se que está em causa uma intervenção na ordem dos 4.300.000 euros, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, com um prazo de execução de 730 dias. Hugo Cristóvão quis deixar claro, então, que está já tudo consertado com a empresa e com a escola para que as obras se possam iniciar. Portanto, nós não controlamos o Tribunal de Contas, obviamente, e é sempre, em regra, um processo demorado. Curiosamente, o visto chegou na sexta-feira e, portanto, até, confesso, um pouco mais cedo do que aquilo que esperava, porque ainda há dias aqui no âmbito da CIM, com outros presidentes de Câmara, todos nos queixávamos disso e, portanto, nenhuma Câmara tinha recebido, quer nesta área de educação, quer de outras obras. Portanto, no nosso caso, pelo menos, o visto chegou na sexta-feira. Portanto, neste momento está tudo, o planeamento também já estava feito, tudo concertado com a empresa, com a escola, enfim, portanto, a obra tem agora toda a permissão para arrancar efetivamente. Tiago Carrão alertou depois para os prazos a cumprir, tendo em consideração o financiamento do PRR, não deixando de recordar o histórico da gestão do PS na realização de obras. Obviamente ficamos satisfeitos porque é uma obra de um valor de um investimento muito significativo, financiado pelo PRR. Não nos podemos esquecer que obras financiadas pelo PRR, para poderem ter esse mesmo financiamento, têm que estar concluídas até dia 30 de junho de 2026. Estamos a falar de uma obra que tem um prazo de execução de 730 dias. Fazendo as contas, a obra sem atrasos, para acabar a 30 de junho, teria que ter começado no dia 1 de julho, que já passou. Ou seja, mesmo que não sofresse qualquer atraso, e é certo, o Tribunal de Contas temos que aguardar e não está nas mãos do município, mas pegando com aquilo que falávamos há pouco, as coisas têm que andar mais depressa, porque senão corremos o risco de chegar ao final do prazo do financiamento do PRR com coisas ainda por fazer e essas coisas depois não serão financiadas. E às vezes sabemos que os acabamentos até algumas das coisas que são mais caras e realmente é algo que nos deve preocupar, já para não falar em eventuais atrasos que as obras possam ter, e com o vosso histórico e também este caso em particular, nós todos nos recordamos dos avisos que os próprios técnicos do município deixaram sobre o projeto e algumas das suas, do facto de ter ali a necessidade de uma revisão por ter sido tudo muito feita à pressa e realmente essa necessidade, ou seja, sabemos que é um projeto e é uma empreitada que poderá sofrer alguns atrasos, o que vai ainda mais prejudicar em relação ao prazo do financiamento do PRR. Rádio Hertz. Informação. Os primeiros subscritores da petição pela conclusão do IC3, com a construção de uma nova ponte para a Chamusca sobre o Rio Tejo, entregue em 15 de maio último, acompanhada de 4.257 assinaturas, foram ouvidos pela Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação. Os signatários da petição e membros do movimento de utentes dos serviços públicos do Distrito de Santarém, que promoveram esta iniciativa junto à Assembleia da República, transmitiram aos deputados do PSD, PS, Chega e PCP as suas posições. José Raposo, do movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém, fez, entretanto, para a Hertz um breve balanço da reunião, onde houve unanimidade quanto à necessidade do processo avançar. Foi unânime a ideia de que se torna fundamental a construção da nova ponte da Chamusca e a conclusão do IC3 na ligação entre a A13 em Almeirim e a A13 e a A23 em Vila Nova da Barquinha. Portanto, registramos isso. Mas também, como salientámos no final da audição, para além desta unanimidade de posições quanto a esta necessidade, é preciso, de facto, que haja persistência por parte das forças partidárias no sentido de garantir que, tão rápido quanto possível, se encontrem as condições para o arranque do projeto e construção destas duas infraestruturas. Isso para nós é que é fundamental. Não chega a dizer que
estamos de acordo. Não chega a dizer que é preciso, de facto, uma nova ponte para a Chamusca, porque a atual situação é uma situação que não pode continuar e que não pode continuar a haver tráfego de pesados com uma boa parte a transportar mercadorias perigosas para os Cirver do Parque do Relvão, e depois, do ponto de vista prático, nada se faz no sentido de concretizar isso. E, portanto, há responsabilidades por parte, nomeadamente, dos partidos que têm maior peso na Assembleia da República, em adotar medidas no sentido de levar o Governo a concretizar estas duas obras. José Raposo chama ainda a atenção para o facto que só por si a construção de uma nova ponte de travessia do Tejo naquela zona do distrito não chega, já que é imperioso construir o IC3 de ligação da A13 no concelho de Almeirim, à A23 e à A13 em Vila Nova da Barquinha, para evitar o atravessamento diário de localidades como Almeirim, Alpiarça e Chamusca, e refere que há falta de vontade política para resolver a questão. Eu acho que a grande questão é a falta de vontade política no sentido de tornar este projeto não só um projeto prioritário do ponto de vista regional, mas também nacional. Eu refiro-lhe aqui dois aspectos. Por um lado, é o facto de, no plano regional, a importância da construção de uma nova ponte e da conclusão do IC13 é indispensável para resolver aquilo que são os problemas de tráfego naquela ponte. Grande parte do trânsito com especial incidência de pesados, cerca de 65%, tem como destino ou como origem outras zonas, outros pontos do país, e também a nível local o facto de existir um conjunto de infraestruturas, designadamente grandes operadores do setor do comércio que têm ali instaladas bases logísticas, pelo menos 3 e uma a abrir agora muito brevemente. O que quer dizer que poderá ainda aumentar mais o tráfego naquela zona. Por outro lado, convém lembrar que empresas como a Caima, a Mitsubishi no Tramagal, o terminal intermodal do entroncamento com a evolução tecnológica que sofreu nos últimos meses, com uma mais eficiente ligação à linha ferroviária do Norte, vai trazer com certeza novo tráfego para a zona. Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada. Já está em marcha o projeto Biblioteca Junta Mais. Foi na passada sexta-feira, 5 de julho, que foram inauguradas as duas primeiras bibliotecas Junta Mais. No âmbito desta iniciativa, uma na loja do Cidadão da Acesseira e outra no Centro de Natureza da Póvoa, em Além da Ribeira. Este projeto inovador visa proporcionar acesso à leitura e à cultura para as populações que residem em localidades mais afastadas dos centros urbanos. A iniciativa é uma resposta direta à necessidade de acesso ao conhecimento e aos recursos culturais, garantindo que todos, independentemente da sua localização geográfica, possam beneficiar dos serviços da Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca. Além de levar livros e outros materiais de leitura para estas comunidades, as bibliotecas Junta Mais têm uma missão social importante: promover a interação e o convívio entre os habitantes, especialmente entre os mais idosos. Em muitas destas localidades, a solidão é um problema grave e as bibliotecas surgem como uma solução para fomentar o sentimento de comunidade. Assim, a equipa de técnicas da Biblioteca Municipal de Tomar, através da atividade de leitura, debates, oficinas e outros eventos culturais, promove também um espaço onde as pessoas se podem encontrar, partilhar experiências e construir laços. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade a retificação do protocolo de colaboração entre o município vilaregense, o agrupamento de escolas e a comunidade intermunicipal da Beira Baixa. A comunidade intermunicipal da Beira Baixa, enquanto promotora do programa intermunicipal de promoção do sucesso escolar, encontra-se a desenvolver a candidatura para o período 2024-2026 com o objetivo de contribuir para o sucesso educativo, a redução das saídas precoces do sistema educativo, o enriquecimento das aprendizagens e a melhoria das condições pessoais e sociais de aprendizagem. A ação pretende igualmente estabelecer pontes com o mercado de trabalho, incentivar um maior envolvimento da comunidade na promoção da educação e o reforço das condições de equidade no acesso à educação.
Será dada prioridade às crianças e jovens em situação ou em risco de insucesso e ou abandono escolar, na integração do número crescente de alunos migrantes não falantes de português, bem como no reforço da intervenção junto das comunidades locais na concretização das respostas educativas para todas as crianças e jovens. O município de Tomar desistiu do litígio que decorria nas vias judiciais com o CIR em torno da posse do terreno situado na Avenida Dona Maria II. Os pormenores com o António Feliciano. A Câmara de Tomar ratificou por unanimidade o acordo recentemente celebrado com o Centro de Integração e Reabilitação em torno da posse do terreno situado na Avenida Dona Maria II, precisamente a propriedade onde se encontra edificada a antiga sede daquela instituição. Este acordo, recorte, significa a desistência do litígio que decorria nas vias judiciais e que irá permitir que o CIR possa aceder aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito de candidatura apresentada para apostar na valência cresce para o mencionado espaço. Em recente sessão do Executivo, o presidente Hugo Cristóvão abordou este processo, assegurando que nunca foi intenção do município tirar o terreno à instituição, considerando, por outro lado, que nunca houve dúvidas sobre a propriedade. É óbvio que nunca esteve em causa querermos retirar o terreno ao CIR. Aliás, pelo contrário, tal como fizemos noutras situações, com o Gualdim Pais, a Canto Firme, o Centro Dia da Linhaceira, pelo menos os que me lembro agora assim de repente, nós passámos a propriedade plena desses espaços onde também estavam sediadas essas instituições para a persecução das suas entidades. O que estava em causa foi, efetivamente, a forma e o município não ter que agir. De algum tempo esta parte que, até porque entendemos que, quer dizer, o município não tem nenhuma intenção, ou esta Câmara não tem intenção de ter propriamente processos de litigância. Aliás, o município apenas reagiu, a Câmara reagiu a algo que aconteceu, não foi a Câmara que tomou nenhuma ação, tendo em conta aquilo que é o interesse público, que é isso que nós devemos salvaguardar. Foi colocada, no fundo, uma condição base, que é aquela que vem no acordo, e que é que o terreno, pelo menos durante 20 anos, não possa ser alienado. Luís Francisco, vereador do PSD, classificou o acordo como positivo, não deixando de lamentar que o diálogo deveria ter surgido mais cedo, o que teria resultado na poupança de custos para as duas partes envolvidas. O eleito social-democrata fala mesmo em falta de humildade, em particular da Câmara, reforçou. Que nos parece positivo, que nos permite avançar no sentido que, ao fim e ao cabo, parece que seria a solução correta e que o Sr. Presidente também já identificou. Contudo, lamentamos que isto não tenha sido feito logo de origem, quer dizer, que tenham havido aqui... Naturalmente percebemos que o município deve pugnar por aquilo que são as suas propriedades, os seus direitos, e deverá de o fazer. Mas isso não me parece que tenha sido assim tão claro, e portanto haveria dúvidas, se calhar, de parte a parte, em termos de quem era a posse daquele espaço. Parece-nos que este diálogo devia ter surgido previamente e nessa altura, com uma humildade, parte a parte, e teríamos poupado alguns custos, algum tempo a ambas as entidades. E, portanto, nesse sentido, lamentamos o desfazamento de tempo e o não ter havido humildade suficiente na altura para propor este tipo de acordo previamente. E aqui, naturalmente, estão também as duas partes em causa, mas principalmente a Câmara, que foi quem litigou de uma forma mais empenhada, digamos assim, esta situação. Rádio Hertz, a primeira a informar. E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Guilherme Silva. A analogia mais rápida que se faz ao falar da cidade de Tomar evoca-nos para a festa dos tabuleiros. Porém, e com o intuito de não alimentar de forma mimosa o debate sobre a pretensão fracassada em realizar uma saída de coroas fora de contexto, pretende relembrar aos ouvintes que está em curso mais uma edição da Festa Templária, um evento de créditos firmados no Conselho e que não deve ser remetido para segundo plano. Em traços gerais, a Festa Templária decorre até domingo e vai contar com um programa recheado de recriações históricas, visitas culturais, seminários, acampamentos, mercados, concursos e outras atividades que evocam a história, as lendas, os segredos e os mitos da Ordem dos Templários, tendo como ponto alto o cortejo noturno. No entanto, nem tudo é fantasia. Como é sabido, foram recentemente divulgadas algumas problemáticas, direta e indiretamente, ligadas ao evento, mais propriamente a contratação da associação Tomar Honoris para a concessão
criação e implementação das dinâmicas de recriação histórica e animação da festa templária, o acentuado desgaste que estes eventos provocam no relevado e na envolvente do Parque do Monchão e ainda os condicionalismos que eventos deste cariz podem causar à iniciativa turística instalada no local, nomeadamente a estalagem de Santiria. Face ao apresentado, importa dar nota aos ouvintes que, para alcançar o equilíbrio entre a promoção da cidade versus a alavancagem das associações do Concelho, é necessário que a governação socialista prime por uma visão estratégica, clara e objetiva, não andando a bailar ao ritmo do fandango. A linha de pensamento de hoje para amanhã deve ser encarada como um projeto do Executivo Camarário em prol das orientações e planeamento de longo prazo. Nesse sentido, o conceito de cidade ideal não se compadece com segregações económicas e sociais e deverá ser inclusiva e multifuncional, permitindo um tecido social e económico variado, de proximidade e que absorva as flutuações de mercado. Por sua vez, continuar na carruagem das Smart Cities torna-se indispensável para aperfeiçoar a gestão autárquica e proporcionar uma melhor qualidade de vida e sustentabilidade dos espaços aos tomarenses. Votos de boa semana. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.